Deus ele vai entregar a lei. O que ele faz? Ele fala, Moisés, sobe no monte. Tranquilo, até aí tudo bem. Fala para o povo vir aqui em volta que eu vou falar com eles, não é? E aí o que acontece? Mas o povo não pode chegar no monte. O povo não pode chegar no monte. E aí, naquele momento, você vê um cenário de quê? De horror. A Bíblia descreve esse cenário que o próprio Moisés que está lá, ele diz assim, eu estou aterrado, né? Eu estou aterrado de tanto medo aqui, de tanto terror que está acontecendo aqui na entrega dessas leis. Então, a Bíblia diz que o monte, né, irmãos, ele fica escuro pelas densas nuvens. O monte fumega, sai fumaça do monte. O monte treme, né? Raios, relâmpagos, né? Trovões que acontecem ali. O povo está lá embaixo, olhando aquela cena, horrorizado. Aí é dito assim, olha, se alguém tocar no monte, morre. Até mesmo um animal. Animal tinha pecado, irmãos? Não. Animal era considerado um ser que não tem pecado. Animal não tem pecado, né? Mas se o animal tocar no monte, ele morre. Então, esse era o cenário da entrega da lei. Por que Deus ele criou esse cenário? Que era para o povo realmente ter medo mesmo. Deus ele queria meter medo no povo naquele cenário, naquela entrega da lei. Para que o povo ficasse mesmo com medo daquilo ali e entendesse o ministério da lei. Para que o povo pudesse compreender o ministério da lei, que era o ministério do quê? Do pavor, o ministério da morte. Era o ministério que o homem deveria pensar assim, poxa vida, eu não vou dar conta. Se nem um animal que não tem um mínimo de pecado pode chegar perto, né, dessa lei aí, dessa entrega da lei, ele não chega próximo disso aqui que é a lei. Imagina eu que sou horrivelmente, né, pecador. Eu não vou dar conta. Era para o homem entender isso aí. Mas vem Jesus agora. E Jesus ele vem corrigir aquilo que estava no entendimento errado da humanidade. Agora você olha para o outro cenário agora, da hora que Jesus começa a entregar as leis da graça. As leis da graça, as leis de Jesus. Então ele começa como? Ele sobe também no monte, igual Moisés subiu no monte. Só que agora o monte não fica escuro. Agora não há nuvens que aterrorizam aquelas pessoas. Não há relâmpagos, não há raio, o monte não fumega, não treme. Ali as pessoas chegam com ele, tudo próximas dele, há uma harmonização, a família está junto, o pai está com o filho, está com a mãe, está com o irmão, está com o avô. Então há uma harmonização. Jesus senta no alto do monte, ele olha para aquelas multidões, ele entende todos os problemas daquele povo, ele conhece o problema daquele povo, e ele chama os discípulos, ele começa a ensinar os discípulos, mas a multidão participa daquele alimento. Ele vai alimentar os discípulos, mas a multidão que está ali come do mesmo alimento. Então ele começa a dizer o primeiro mandamento de Jesus. É como se fosse lá mandamento, por causa que a gente está fazendo uma comparação com aquilo que Moisés fez, né? Ele diz assim, versículo 3, né? Bem-aventurados aqueles que pelo Espírito entendem serem necessitados de Deus. Porque a lei mostrou, os homens entenderam isso quando eles receberam a lei? Não, eles não entenderam isso. Eles se vangloriaram de serem os homens escolhidos por Deus, dentre todas as demais nações, só eles eram os escolhidos de Deus, e eles então se orgulharam disso. Isso cresceu no ego dessas pessoas. E agora Jesus vem falando assim, olha, aquilo que era para você um lucro, era um ganho, né? Quando o Espírito chegar, pelo Espírito você vai entender que você é miserável, e que você não dá conta, e que você não acessa. Então, o ministério da lei, irmãos, era um ministério que dizia assim, olha, você deve fazer isso,
Você não deve fazer isso. Então ele foi pontuando ali o que podia e o que não podia. Era um ministério do fazer e do não fazer. Mas quando Jesus vem trazer a revelação da realidade, da graça, irmãos, ele começa a entregar, ele já não está mais entregando nenhuma condição para que o homem vive daquilo que ele faz ou daquilo que ele deixa de fazer. E para as pessoas entenderem isso aqui, nos dias de hoje, se tornou difícil. Porque muitos, até agora, nos dias de hoje, acham que Deus está preocupado com aquilo que ele faz e com aquilo que ele não faz. Só que o ministério de Jesus é diferente. Então ele começa a entregar o quê? Bem-aventurados os que, pelo Espírito, entendem que são miseráveis. Os pobres de espírito. Porque se você entender pelo Espírito que você é miserável, você tem que estar na dependência de alguém que te supre, alguém que te socorre, de alguém que te sustente. Então é essa dependência que o Espírito vem mostrar para nós. Os que entram no reino de Deus, eles não se sustentam, mas eles são sustentados. Eles não estão participando da existência, mas eles estão na vida. Eles não estão por si, mas eles vivem por Deus. Então, bem-aventurado é esse que entende dessa forma, porque esse acessa o reino de Deus. Então, eu gostaria de chamar os irmãos aqui para uma conversa aqui no que está escrito, tá, irmãos? Um entendimento daquilo que está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 46. Se você tiver a Bíblia aí, eu gostaria que você acompanhasse, que é o Cântico de Maria, o Cântico de Louvor de Maria. Aqui você vai entender o que é essa bem-aventurança. Aqui nós vamos ter aqui uma condição de entendimento dessa bem-aventurança. Isso aqui vai firmar a nossa compreensão nessa bem-aventurança. Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus. Então, você vê aqui duas condições. Uma alma que exalta e um espírito que se alegra. Meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva. Humilde serva. Olha a condição, tá, irmãos? Pelo espírito, pobre. Pelo espírito se faz pobre, dependente, tá? Sou humilde serva. E, de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Que interessante, irmãos. Que interessante essa condição da irmã Maria. Ela entende que o poderoso é que fez grandes coisas, não foi ela que fez, entendeu? Foi o grande poderoso que fez por ela. Isso aqui você começa a entender o que é humildade de espírito, entendeu? O que é a pobreza de espírito. E aí, o que acontece? Ela diz assim no versículo 50, demonstra misericórdia a todos que o temem. Esse temer aqui não é ter medo, os irmãos sabem disso, né? Que esse temer aqui não é ter medo de Deus. Esse temer aqui é você ter consideração, é você ter respeito, é você considerar a pessoa, é você considerar o Pai, tá? É esse temer aqui. Aí ele diz assim, demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. 51 diz assim, seu braço poderoso fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Então, preste atenção. O que é a palavra contrário da bem-aventurança do versículo 3? Se bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, então desventurados, aqueles desaventurados, aqueles que não recebem a bem-aventurança, a felicidade, né? Aqueles que recebem, então, por maldição, vamos colocar assim para que os irmãos compreendam, são aqueles que são o quê? Orgulhosos e arrogantes. Então, se o pobre de espírito, pelo espírito, ele se torna pobre,
aqueles que se fazem arrogantes pelo Espírito, se fazem orgulhosos pelo Espírito. Você sabe que existe isso? Tem gente que bate no peito e fala, eu sou de Deus, e Deus vai pesar a mão sobre você porque você está fazendo tal coisa para mim. Isso é uma condição de um bem-aventurado, de uma pessoa que está no reino, ou de um orgulhoso e arrogante que se faz pelo espírito orgulhoso e arrogante. Aquilo que nós comentamos no domingo, né? São os empoderados do Espírito Santo, né? Nós comentamos alguma coisa aqui. Então, o que acontece? Existe, em contraponto do pobre de espírito, o orgulhoso e o arrogante. E o versículo 52 fala assim, olha, ele derrubou príncipes ele derrubou príncipes de seus tronos, viu? Ele derrubou o príncipe dos tronos. E ele exaltou os humildes. Então, aqueles que eram arrogantes, que alcançaram uma posição de arrogância, né, uma posição de orgulho, o que acontece? Ele caiu. E o humilde foi exaltado, foi levantado o humilde, né? Por quê? Porque ele reconheceu a sua miséria pelo Espírito. Então, ele assumiu o reino de Deus. O reino de Deus é dele. Então, quanto mais humilde pelo Espírito nós nos tornamos, mais nós podemos revelar o reino de Deus. Então, no versículo 53, que é o que eu queria terminar com os irmãos, diz assim, olha, encheu de coisas boas os famintos de justiça, né? Os necessitados. Nós vamos continuar lendo lá o sermão, você vai ver que fala sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, o que ele faz? Ele enche de coisas boas os famintos. Mas ele despede de mãos vazias os ricos. Entendeu, irmãos? Aqueles que se acham poderosos porque acham que têm o Espírito de Deus, que estão fazendo a vontade de Deus, aqueles que fazem a obra de Deus, aqueles que se orgulham de estar na posição que está. Então, eles são despedidos, né? Vazios. Tá vazio, mas fica arrotando como se estivessem cheios, mas estão vazios. Então, esse é o contraponto que a irmã Maria aqui, a mãe de Jesus, ela nos ensina na sua oração aqui, no seu cântico, né? A respeito do que é ser humilde de espírito, do que é ser pobre de espírito, e aqueles que são ricos de espírito. Aqueles que se fazem ricos de espírito, que eles são ricos de orgulho e de arrogância. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.